Salve, salve! Programa Alternativa A começando. Hoje ao gravado por um motivo bastante especial. A gente está com um convidado aqui que já é praticamente o sócio desse programa, né? Já esteve aqui, né? E lembrando a você que você pode assistir depois dessa entrevista no YouTube aí, acompanhar no nosso canal no YouTube e conferir depois no nosso Instagram, que é p.alternativa A. O programa Alternativa A recebe mais uma vez aí para falar de, né, música, cultura, literatura, filosofia, sociologia, o músico, o produtor, né, o nosso querido Bruno Caiapi está de novo aqui no Alternativa A. Salve, salve, Bruno. Salve, Alex, salve galera da Alternativa. Mais uma vez aí, que honra. Valeu pelo convite. Sempre bom estar aqui trocando ideia com vocês. Isso aí. Ô, Bruno, a gente vai falar, claro, de música, vai falar de, né, do Macaco Bong e tudo mais, mas também a gente vai falar um pouquinho que você lançou um livro, eu até lendo o livro, né? O livro que poderia também se chamar de um manifesto. Eu considero também um manifesto aí, que é o engessamento do pacto simbólico, né? Uma análise sobre cultura, arte brasileira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Bom, primeiro, para o pessoal que está ouvindo, né? Depois a gente vai falar onde que eles podem encontrar lá o livro, né? O que que é o pacto simbólico? O que que é o pacto simbólico? Vamos começar falando, definindo aí. O pacto simbólico, ele é tudo aquilo que define quem tem e quem não tem legitimidade e sentimento de pertencimento, legitimidade a uma determinada filosofia, a um determinado grupo, a um determinado coletivo, qualquer ideal que seja de transformação, ou de revolução, ou de movimento, né. E então são através desses pactos que se encontram e se conectam os quadros simbólicos, né, são as pessoas ao quais são legitimadas a pertencer a esse grupo, a falar por ele, a ser deles, se sentir contemplado sendo mais um deles, né, meio que por aí. E aí, como que isso a gente pode então pegar e refletir sobre a cultura, a arte brasileira, né? Você fala que o pacto simbólico, você fala que é um acordo meio ali, né, velado, né? E que ele cria ali uma coisa, vira uma rocha, né? Você usa até uma expressão monolítico ali, e que justamente, né, que vem, né, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, né? Parece que é uma coisa assim, né? Começa com uma coisa inovadora, transformadora, e de repente se torna essa rocha que, na verdade, no final das contas, acaba dificultando a inovação, né? Dificultando uma ruptura. Uma ruptura. Exatamente, eu acho que isso é um reflexo muito latente, né, cara, em tudo que a gente vê como um movimento cultural no Brasil. Acho que em todos os movimentos na história nós tivemos isso. Nós tivemos, por exemplo, personalidades que foram elevadas acima de de instituições, em todos os seus movimentos, desde o Bossa Nova, Tropicália, Mangue Beat, né. Isso aconteceu também. Isso acontece também na política, né, no brasileira, né, e especialmente também na cultura, né, consequentemente, que a cultura brasileira, ela é um ambiente político e cultural, né, e não é só sobre arte que se fala. Na verdade, a menor parte do tempo se fala sobre arte, né, a maior parte do tempo é só política, né, para quem trabalhando com editais, tá participando de congresso, tá se ligando no que tá acontecendo, como é que você vai, né, sobrevivendo, né, da cultura mesmo, sabe que em determinado momento você vai, né, eh, não é necessariamente é o que a gente chama de panelas, né. As panelas, elas são, um dos grandes filtros desse engessamento, né. Na verdade é onde tudo começa a engessar e tende a prender né, e prejudicar a inovação, né. Porque na verdade o Brasil, cara, ao meu ver, ele tem um vício cultural mesmo de entender que, um passado, ele tenha a legitimidade do presente, sabe assim. E o presente, ele é sempre visto como ameaçador, o presente é frustrante, o presente nunca sabe, a gente podia estar muito melhor do que tá agora, então aí vem aquela sensação daquele sentimento nostálgico de com o passado. E a gurizada mais nova, de 15, 14, que
muitas vezes se identifica com um lado da esquerda ou da direita que seja, ele muitas vezes, principalmente no caso da esquerda, ele olha aquilo, ele não se sente legitimado, né, muitas vezes, porque o cara não tem como voltar à ditadura, ele não tem como, ele não consegue entender realmente o do que tá, né, qual é esse sentimento. E aí entra esse ressentimento moral, muitas vezes a pessoa para ela, né, se pertencer ao grupo, ela tem que trazer para ela aquele ressentimento moral, ela tem que se apropriar desse mesmo ressentimento moral, né, que é o ressentimento no caso da esquerda, o passado da resistência dos anos 60 e 70, né, contra a ditadura. No caso da direita, o cidadão de bem, o direito de ordem e não sei do que, sabe. Tem toda essa régua moral que você, né, muitas vezes acaba passando por ela. Então, eu acho que, ao meu ver, o grande objetivo desse livro é mostrar que isso faz parte de construções hierárquicas. É uma construção de hierarquia que a gente tá, na verdade, não é nem viciado, eu diria, cara, mas faz parte da nossa cultura mesmo, Sim. do Brasil, do Brasil talvez do português que veio pra cá e colonizou e ficou e tá aqui, a gente herda. Você mesmo coloca isso no livro, né, você usa, como eu falei, a gente está conversando antes da gravação, né, conceitos, né, da filosofia, a gente até falou, depois a gente pode até falar um pouco disso, quando eu li o livro até te falei, bateu muito as ideias do filósofo Bourdieu, mas você usa vários conceitos da sociologia, da ciência política, você fala que eu achei muito interessante, né, o patrimonialismo na cultura, né, o personalismo, e aí você fala essa questão que vem, né, desde a nossa colonização, que é isso, né, quer dizer, o patrimonialismo, personalismo é uma coisa que que existia no Brasil, não fazia parte dos povos originários. Quem trouxe isso foram os portugueses, isso foi se enraizando e, a gente até antes falando do livro do você falou do Sérgio Buarque de Holanda, O Homem Cordial, tem o Raízes do Brasil, né, tá ali, né, esse patrimonialismo tá enraizado. Exato, exato. E essa parte específica, né, quando eu trago para esse campo do patrimonialismo, o saudosismo, o exclusivismo simbólico, o personalismo, são coisas que na verdade já estavam sendo debatidas muito antes, acredito, de toda aquela minha ruptura. Acho que interna acredi não nesses termos, mas internamente, comigo e com outros amigos nossos, assim, da época em Cuiabá, falando sobre o Cubo, refletindo sobre o Cubo Card, sobre alguém trouxe isso, sabe. E eu, na época, eu lembro que eu achei aquilo tão interessante, eu comecei a entender mais por esse lado, sabe. O que que é essas na verdade, a gente tá falando de como se constrói estruturas de poder, né, como que se constrói estruturas de hierarquia, mérito, né, e então, assim, no caso do personalismo, quando a gente eleva figuras carismáticas, né, como eu coloco, a um status que tem poder e mais autonomia e mais tudo do que uma própria instituição, do que um STF, do que sei lá, uma entidade de recolhimento de direito autoral, né, o ProUERP. Cais entidades formais, instituições formais, né. Exatamente, exatamente, entidades formais. E a gente também tem a questão do exclusivismo simbólico, que pra mim acho que é o mais perverso, assim, desses pilares dessa hierarquia toda, assim, que forma tudo isso, né, que é aquele que legitima, né, o que tá realmente dentro, o que tá fora. Por consequência também do patrimonialismo, né, junto, assim. E isso a gente vê latente nas curadorias, né, cara, Sim. dos eventos, dos festivais, da maneira como a gente, inclusive o próprio Macaco Bong, como era incluído dessa forma, na época do hype dela. Eu não falo isso explicitamente no livro, mas conversando aqui eu já aproveito esse gancho para dizer isso, porque, assim, o macaco também era aquilo, aquele símbolo era grande demais para caber na nossa realidade. Era uma banda instrumental trio de Cuiabá, gravando o primeiro álbum dela, com 20 anos, menos de 20 anos, fazendo 20 anos de idade, sabe. Enquanto você tinha bandas como Strauss, caras que, né, grande na cena local, desde os anos 80 tocando, ganharam Skol Rock, não conseguiram um contrato, não conseguiram conhecer o Miranda na época, sabe, assim, por algum motivo a Strauss não foi, sabe, essa era a grande esperança nossa de que era a grande banda nacional de Cuiabá que seria, né, estatal da casa, né, não era a aposta do estado inteiro, era a Strauss e não, infelizmente não teve essa projeção que a gente esperava, né.
E aí vem o Macaco, a gente ali, guri, e ganha um Rolling Stone, começa a ter uma projeção nacional muito grande, e e eu vi que também muito disso não era pelo mérito da nossa musicalidade, da nossa arte, era muito mais, uma estratégia de marketing mesmo, por trás de toda aquela mensagem do Fora do Eixo. Por isso que eu chamo de perverso, né, porque no discurso tem o coletivismo, tem o né, é tudo isso que a gente vê, mas na prática, a fundo, a maneira de se ver e trabalhar é publicidade, cara, é marketing, é propaganda, é pesado, agressivo, inclusive, sabe, muito agressivo, nos símbolos, nos jeitos, nisso, mas nas estrategicamente, simbólico, né, então, em tudo era estrategicamente simbólico, tudo o que você pode falar, o que você não pode, com quem você tá, com quem você não tá, e e isso prejudicou, cara, inclusive o próprio Fora do Eixo, de inovar os quadros dela, né, e começa a consequentemente afastar as bandas dessa estrutura, porque os artistas, na grande maioria, eles só olhavam para aquilo e diziam: "Ah, pilantragem esse negócio com o Bucard, ah, os caras não". Até hoje é assim, até hoje os caras olham: "Ah, Fora do Eixo é os caras que sacanearam lá o Bruno, lá o Caiapi, o Macaco Bong, porque ele teve um problema de saúde e não ajudaram ele", tipo, oi, e aí velho, sabe, se o cara não entendeu mesmo a moral da história, cara, sério. Porra, se fosse só isso, cara, eu não tinha por que eu me expor, tá ligado? Exatamente. Ô Bruno, a gente vai encerrar esse primeiro bloco, a gente para os apoios culturais da rádio, e a gente vai encerrar sempre com música. E o que que você quer que role aí? Pode. Cara, eu quero que toque uma banda que eu tenho ouvido muito, instrumental, muito foda lá do sul, né, e essa banda chama Monte Resina, cara. Legal. E eles acabaram de lançar um disco que eu vou até pegar aqui, rapidão, a música deles que eu quero que você toque aí, cara. É de um disco chamado, eh opa! Deixa eu botar aqui, Monte Resina. É de um disco novo deles, chamado Nem Era, Nem era. Nem Era. A música é Box Pacoveira. Beleza, box pra cover, então vamos ouvir Monte Resina, indicação do Bruno, e daqui a pouco a gente volta com mais alternativa A. Nice.